Boa noite, 20 de dezembro de 2019, hoje fechando o ano, voltamos o ano que vem, a partir da dia 6, 7, por aí, né? Depois que passar os feriados aí. E o tema é epigenética. Epigenética é a influência do meio sobre os genes, ativando ou desativando os genes. E aí é estudado várias coisas, estudado, por exemplo, o álcool, cigarro, droga, radiação, metais pesados, tudo do meio que possa influenciar ativando ou desativando os genes. Oi? É. Tem uns temas meio complexos, talvez o Halen saiba explicar melhor, que é a acetilação, desacetilação, glicação, aí entra na química, né, que é a área do Halen. Né? Acho legal isso. Metilação. Acho legal isso porque já é comprovado cientificamente que o meio ele afeta bruscamente as pessoas que convivem com ele. Alguns artigos científicos eles apontam que pessoas que, por exemplo, elas são criadas em regiões onde tem muito magnésio, elas crescem mais violentas e agressivas, por exemplo. E perto manganês, no caso, é manganês. Manganês, loucura manganês. Perto de antenas de celular e de eletricidade também aumenta a leucemia, aumenta alguns problemas. Exatamente. Aí entra outros temas, assuntos polêmicos, por exemplo, ultrassom, até que ponto o ultrassom pode fazer mal, alguma coisa nesse sentido. Pois é, uma outra questão que eu pergunto, até que ponto a radiografia ela faz bem para quem tem câncer? Por isso que eu prefiro o ultrassom de mama ao invés da mamografia. Mamografia é raio-x. E muito raio-x demais pode levar ao câncer também. Então, né? Sim, né? E chega a ser, às vezes chega a ser meio contraditório, né? A pessoa ela tem câncer e vai ser submetida mais à radiação ainda. Porque a pessoa que trabalha nessa área, ele tem o dosímetro, ele consegue controlar quanto de radiação. Né? Na verdade, a radiação tanto cura quanto mata, né? Quanto mata. É questão de dose, né? É que nem medicamento e veneno, é questão de dose. Às vezes um veneno em baixa dose, na homeopatia, é usado como tratamento. Mas em alta dose ele mata. Então o que é epigenética? É o ramo da biologia que estuda as interconexões causais, causa e efeito, entre os genes e seus produtos que dão origem ao fenótipo. Genótipo seria o genes e fenótipo seria a nossa composição física. É o que a gente enxerga. Né? Definido também como mecanismo pelo qual os organismos multicelulares, nós e outros animais mamíferos, desenvolvem múltiplos tecidos diferentes a partir do único genoma. Tem bastante gente ali. Esther Alves, Jonathan, Schambeck, tem um Schambeck ali. Valdirene, Steinbach. É parente do Mário. Helenita Costa, Valdirene, Milena Ricardo, Simone Bortolato Quadros, Rosa Camargo, Realdo Guedert, Lucas Vieira. O outro, o Realdo Bortolini. O Realdinho deve estar na praia já. Indica mudanças hereditárias na estrutura e organização do ADN. Não ocasiona mudanças na sequência, mas na modulação da expressão. Então, ativa ou desativa gene, não altera a sequência em si. Mudanças hereditárias com o fenótipo ou que vemos. Fenótipo é o que vemos. A epigenética, do grego epi, sobre, ou em, Wagner Silva e Letícia Patrícia. Entraram agora. Se refere a mudanças reversíveis do ADN ou DNA. ADN ele está em português. Espanhol, as proteínas se unem com ele, faz que um gene se expresse ou não em função das condições exteriores, condições do meio, mesologia. Então, quando é metilação, por exemplo, é o CH3. A acetilação é... não lembro agora. Abraço para Heloísa Silva Viana. Heloísa Silva Viana, abraço. Lembrando para o pessoal que está chegando agora, que tem bastante gente agora, né? Que o assunto de hoje é epigenética, que nada mais é do que a influência do meio no corpo humano. Isso. Então, por exemplo, se alguém aí mora perto de algum lixão, vocês correm risco de sofrerem algum problema por causa disso. Então, o assunto hoje é
é sobre isso, que a gente chama isso de epigenética, né, no caso. Isso. É o que está sobre, além da genética. Segundo Thomas Genuwein, Viena, Áustria, a diferença entre genética e epigenética provavelmente pode comparar-se com a diferença que existe entre escrever e ler um livro. Uma vez que o livro já foi escrito, o texto, no caso ali os genes, a informação armazenada do ADN, será o mesmo em todas as cópias que se distribuem entre os leitores. No entanto, cada leitor poderá interpretar a história do livro de uma forma ligeiramente diferente, com suas diferentes emoções e projeções que pode ir mudando à medida que se desenvolve os capítulos, que nem uma novela, né? De uma forma muito similar, a epigenética permitiria diferentes interpretações de um molde fixo, o livro, o código genético, e resultaria em diferentes leituras, dependendo das condições variáveis das que é interpretado o seu molde. Viena, Áustria. Em medicina, pretende explicar por que os organismos vivos expressam genes, expressam uns e silenciam outros, para confortar suas características físicas particulares e a suscetibilidade, a tendência a desenvolver determinadas enfermidades, diabetes, pressão alta, entre outros. Se pegar, por exemplo, a esquizofrenia, a maconha aumenta o risco de esquizofrenia, infecções perinatais, sífilis, gripe, rubéola, herpes, tem algumas que pode também, se a pessoa tiver predisposição e tiver genes ligados à esquizofrenia na família, pode vir a desenvolver a esquizofrenia. Luciene Batista. Mecanismos regulatórios epigenética. Metilação do ADN, então quando é CH3, metil, né, grupos metil. Modificações da histona, no caso das histonas, que são as proteínas ligadas ao ADN, é acetilação. Acetil qual é mesmo? NH3, não. CH3 é metil. Encarregadas de empaquetar o ADN, então eles usam até um termo, empaquetar. Formar pacotes, participando da modulação de complexos reguladores da cromatina, que é o que dá a cor, né? Suas modificações dirigem mudanças na condensação da cromatina, regulam o ingresso da maquinaria da transcrição, portanto, da expressão gênica. Transcrição é quando passa para o RNA e começa a formar, cada 3, vai formando um aminoácido, cada 3. Adenina, citosina, guanina e timidina. Cada grupo de 3 tríades vão formando um aminoácido cada um. Lembrando que o pessoal que talvez não tenha uma familiaridade com essa linguagem, que é uma linguagem mais química, mais biológica, basicamente o nosso DNA é afetado. É afetado pelas condições do meio. Então, se, por exemplo, a gente não se cuida, a gente fica em um local que ele tem muita fumaça, muita poeira, dependendo do que tem nessa poeira, pode resultar, inclusive, em alterações genéticas no nosso DNA e causando doenças complicadas, né? Porque doenças genéticas geralmente são bastante complicadas, né? Tudo que é afetado o gene, né? Tem alguns grupos de hidrocarbonos, né? Que pode levar a câncer. Mas aí, pior seria o caso chumbo, mercúrio, metais pesados, né? Exatamente. O chumbo que a gente fala brincando, né? O peso de chumbo, o chumbo é extremamente danoso para o nosso organismo, né? Principalmente para o cérebro. O manganês também. Manganês também. Depois tu procura ali o grupo acetil. O ADN, então, é impactamento como cromatina no núcleo. Então, tem o núcleo, tem o DNA dentro do núcleo e tem o DNA e o RNA fora ali no citoplasma. Aí tem nucleolo, tem as outras cromatina, complexo de Golgi, que é onde é produzido as proteínas. Então, heterocromatina e eucromatina. Então, a heterocromatina seria a cromatina silenciosa de fora, né, hétero. E a eu seria verdadeira. Oi? Carbono. Grupo acetil
é uma cadeia carbônica que ela se liga a 2 outros carbonos e no segundo desse Ligação carbono covalente? ele tem uma dupla ligação com O. Ligação covalente? Sim. ACO, então. Maior parte de material nuclear, inclui telômeros. Telômero A é aquela fórmula parte dele final. é COCH3. COCH3. Isso é lá nas estonas, nas proteínas ligadas ao DNA. Então, a maior parte de material nuclear, Elimara Borba e Valdirene Ricardo. Daniela e Ricardo também. Então, o telômero é a parte final do DNA. Tu tendo um telômero maior, até tem experiência que eles estão fazendo para aumentar a longevidade. Se faz muito com animais inferiores, mas o objetivo seria aumentar a longevidade do ser humano, ia 120, 130, 140 anos. E regiões pericentромéricas, entre os centrômeros, ricas em sequências repetitivas, baixo conteúdo gênico, e já a eukromatina ativa, transcriptacionalmente ativa e contém a maioria dos genes. Então a cromatina faz parte do próprio DNA. E tem o DNA mitocondrial também, né? Esse está no citoplasma, e o nuclear está dentro do núcleo. Para quem não se lembra aí, as mitocôndrias, elas são as partezinhas da nossa célula. São as usinas, né? Isso, que elas são responsáveis, inclusive, pela respiração da produção célula. Produção do ATP e oxigênio e a partir da glicose. O ciclo de Krebs, aí entra uma série de... Então ali mostra a heterocromatina, eucromatina, poros nucleares, ribossomas, né? Nucleolo. Isso aqui é uma célula, né? Membrana nuclear interna, nuclear... Aí é tudo dentro do núcleo. Para o pessoal que está aí vendo... Aí é tudo dentro do núcleo. E o retículo endoplasmático já é no citoplasma. Isso aí é lá dentro da célula. O pessoal que está vendo essa imagem aí, quando a gente estuda desde o ensino médio e tudo mais, milhões de aumentos, geralmente é esse desenhozinho que os professores passam para a gente, né? Então, uma grande parte do pessoal já deve ter se deparado com essa figura pelo menos uma vez na vida, né? Até pessoas que fez o supletivo depois, com certeza ela deve ter visto isso aqui em algum momento depois. Às vezes está mais completo, que aí está mostrando mais o núcleo. O retículo endoplasmático já é citoplasma. Sim. E o citoplasma aqui ligado às mitocôndrias é interessante, que é onde eles estudam a transmissão de famílias, de raças. A pesquisa, por exemplo, se houve um Adão, uma Eva, entra nesse campo aí, pelo DNA mitocondrial. E a questão de memória genética? Em que parte que tem a ver com isso também, se não me engano. Isso. Tem outros estudos interessantes que os centrômeros, os centríolos são tipo canais, ali por uma interação quântica, aí entra a mecânica quântica, é onde o espírito atuaria sobre a matéria, através dos centrômeros, dentro das células. É um negócio de pesquisa bem interessante. Stuart Hameroff e Roger Penrose, que é um matemático. Como é que é essa ligação espírito-matéria? É uma coisa bem interessante. Tem alguns que criticam uma maneira de materializar, usar a ciência materialista para explicar fenômenos metafísicos. Tem alguns que ainda criticam. Então ali mostra a acetilação de estonas. Desculpa. Estona, nucleossoma, o ADN. Então elas vão envolvendo os ADNs. Isso é uma ligação química, tá, pessoal? Modelo octâmero de estonas. É octâmero é 8, né? Ali são 8, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para o pessoal que está vendo aí, isso aí é uma ligação bioquímica. Né? Eles desenrolaram ali uma fita do DNA, são 2 fitas, e vão estudando separadamente. Unidade base da cromatina. 147, o que é PB? Envoltos em octâmeros de estonas. É pico alguma coisa? Não é parte por bilhão? Parte por... Fibra solenoide, nucleossomas enrolados da cromatina, nucleossomas envolto octâmeros de estonas. Então ali tem o DNA, o cromossoma que é em forma de X, geralmente. Salete rosa. E aí ele vai desdobrando como se fosse um carretel de linha, aí cromatina, até chegar
E lá em cima mostrando a dupla hélice e as ligações, adenina, citosina, ACTG. Guanina e Isso citosina. aqui não é uma solitária, tá, gente? Pode parecer, mas não é. Isso aqui é o exemplo do nosso DNA, né? De como acontece lá em caráter microscópico atômico, né? Centenas de milhões de aumentos, né? Micrômetros no mínimo, né? Cromossoma aí é a mesma coisa. Aí tem as fases, metáfase, anáfase, são as fases da divisão. E empaquetamento do ADN. Isso aqui é uma parte mais avançada, né? Para isolar genes e... Isso aí é engenharia genética já, né? Isso aqui está mais para a gente representar, que é algo que, inclusive, eu, pelo menos, eu não faço a menor ideia de como funciona isso aqui. A gente tem noção um pouco de algumas ligações químicas aqui, mas isso aqui é muito complexo. Acho que engenharia genética trabalha com isso também, né? Engenharia genética. Engenharia genética, ela também ela mistura um pouco da engenharia bioquímica, da engenharia... Só que a engenharia genética, ela troca genes, por exemplo. Genes defeituosos por genes sadios. Ao contrário, então, da epigenética, que não seria troca, seria ativação ou desativação. Sim, mas ainda assim, provavelmente é utilizado os conceitos, né? Para fazer alguma coisa. É interessante, uma área que eu tenho interesse. Por exemplo, fenilcetonúria. Aí um objetivo seria trocar o gene defeituoso, a proteína defeituosa, a enzima no caso, por uma enzima sadia. Ainda não se conseguiu, né? Mas é um dos objetivos. Claro, né? Sempre tomando cuidado com os prions, né? Quando se fala em proteína, né? Proteínas que elas infectam, né? Que nem vírus. Proteínas infectantes. Elas funcionam tipo a doença espongiforme, a doença da vaca louca, o curu, que é em ovinos, e alguns na África, onde eles comem cérebro de macaco, então tem a transmissão dessas proteínas. Funcionam como vírus, né? É bem raro, mas ela é por enquanto, se acontecesse uma epidemia disso, não se teria no momento formas de conter, porque os prions por si só, eles são menos estudados que vírus, bactérias, fungos, e até porque são poucas doenças que tem eles, né? Sim. É a doença da vaca louca, Creutzfeldt-Jakob, que é de ovinos. Mas existe, né, teste que é feito para identificar prions, não tem? Tem. Eu não lembro o R que é. P é proteína, I é infections. Então, modificações das histonas, são as proteínas ligadas ao DNA. Metilação, então, CH3, em resíduos de lisina e arginina, então, ligado aos aminoácidos lisina e arginina. A arginina é importantíssimo. Por exemplo, tem medicamentos para melhorar a energia, que é a base de arginina. Targefor C, por exemplo. É vitamina C com arginina. Ela ajuda até na parte sexual, ajudando em problemas de ereção. E pessoas que têm energia baixa, né? Em depressão, a arginina é muito interessante. E a lisina na formação dos músculos também, junto com o treonino. E a maioria delas tem na carne e não tem em vegetal. Então vai contra aqueles que defendem vegetarianismo e veganismo, que eles não conseguem produzir essas como medicamento, né? Já que não come carne. Não tem nem coenzima Q10, que só tem na carne também. É porque é a opção dessas pessoas, né? Eu penso que são pessoas que elas são... Eu respeito elas porque elas são muito corajosas. Eu pessoalmente não acredito que a carne em si cause câncer. Mas o processo, a industrialização, aqueles embutidos... E o próprio carvão misturado, que aí forma substâncias cancerígenas. Na verdade, essas pessoas eu até respeito elas, porque boa parte delas é porque elas têm pena dos animais e tudo mais, né? Então, eu acho, se conseguisse, eu seria também, se eu conseguisse, porque dá pena a gente pensar que às vezes a gente se alimenta, né, de outra vida. Mas se tu analisar o vegetarianismo vegano, ele come direto. O próprio budismo, Se tu comer carne, tu pode ficar 5, 6 horas sem comer. E se tu comer vegetal, cada 1h30, 2, tem que comer alguma coisa.
Sim, por isso que as pessoas elas precisam de suplementos, né? E tu produz muito metano, muito gás, por causa da celulose. O próprio budismo, ele parte desse princípio. Eu conheci um cara que ele era budista e ele não comia carne, porque, claro que o desenvolvimento espiritual dele Mas era eles maior. não matam nem formiga, né? Não, Eles não o admitem. desenvolvimento deles... Nem pisar em formiga, nem... o desenvolvimento espiritual deles é muito maior que o nosso, né? Eu perguntei para ele por que ele não comia carne, ele falou, não, é que eu sou budista e a gente parte do princípio de que a gente não se alimenta a partir da morte de outro ser vivo, né? Então, mas quando tu estuda o desenvolvimento da pré-história, o ser humano chegou ao que é hoje por causa da alimentação carnívora. Se ele não comesse carne, não, sim, até porque... talvez nós não estivéssemos aqui. Sim, para o cérebro crescer, precisou da carne. É porque originalmente... Quando tu assiste o Largados e Pelados, a gente vê muito isso. Teve um episódio que a guria era vegetariana, ela ficava fraca. Ela foi obrigada a comer carne, nem que fosse de rã ou de jacaré, de sapo, alguma carne ela tinha que comer. E ela começou a ficar fraca. É porque, querendo ou não, o organismo humano, ele precisa de nutrientes de todas as fontes. A carne precisa de carne. Quando hoje em dia, eu acredito que no passado não tinha como a pessoa ser vegetariana. A B12, por exemplo, as bactérias do intestino ainda produzem. Sim. Mas às vezes eu acredito. Hoje em dia, felizmente, a gente tem uma tecnologia avançada e tudo mais, e há a possibilidade das pessoas hoje escolherem se alimentar ou não de carne, né? Porque hoje tem suplemento, tem proteína. Sim. Mas na época era muito difícil, porque na época não tinha medicina tal como a gente tem hoje. Tu compra comprimido que tem os aminoácidos essenciais, os 20 aminoácidos essenciais, aí tu pode manipular com a enzima Q10 ou comprar, tem farmácia que vende. Então, hoje também até na própria perfumaria tem o pessoal que ainda é um pouco mais exigente, eles não usam nem produto de origem animal. Só que o vegano ele é muito radical, ele não usa cinto, não usa sapato, não usa couro, não usa nada. Sim, é aquele lance, né? Eles têm muito uma conexão com a questão animal, né? Então, qualquer coisa para eles, ele que tem algum envolvimento com o animal, ele já não aprova, né? Acredito que eles escolheram esse estilo de vida, uma coisa que a gente respeita. Eu até admiro, em parte porque eu gostaria também de... Eu não conseguiria ser. Assim, não. É essa a questão, né? Eu acho que tu também não, porque nós temos físico avantajado. Se o cara é magrinho, tipo o Jacques Sorato, talvez seja mais fácil. Agora, não, sim, nós que passamos de 100 quilos é difícil. Sim. Por isso que eu falo que eu admiro, justamente porque eu acredito que eu não ia conseguir, né? Eu já até tentei uma vez, mas eu não consegui. Tem algumas falácias, né? Porque o vegetariano tem mais inteligência, não tem nada a ver. O Mário Sérgio Cortella come carne e é inteligentíssimo. O Rita era vegetariano e era um demônio. Não, isso aí é teoria da conspiração. Teoria da conspiração. É uma questão de opinião, de estilo de vida, que cada um escolhe o seu, né? Hoje em dia, a medicina, ela permite que hoje em dia a gente viva sem consumir produtos de origem animal. Tanto que o judeu, ele não come carne de porco, mas come cabrito. Sim. Jesus comia carne de cabrito, né? Eles comiam naquela época. Abraço para o Alisson Félix Bertan. Alisson Félix Bertan, vereador. Uhum. A questão... A humanidade não está preparada para a abrir mão da carne. Isso aí é uma polêmica, esse aumento recente, tem alguns que falam em teoria da conspiração, teriam grupos vegetarianos e outros estimulando para as pessoas não consumirem mais carne. É uma coisa meio conspiratória. Só que é interessante porque aí eles fazem sanduíche imitando carne de soja. Aí fazem carne de soja. Então eles falam mal da carne, mas imitam a carne. Não, é que não faz... Tem uma coisa, né? Tipo... hambúrguer de soja. Porque, na verdade, a crítica deles é do princípio de que utilizam-se seres vivos, né? Então, se tu imita e tu não utiliza ser vivo, não vai... Mas a planta não é ser vivo. Ela não é animada, ânima vem de animado. Só que a planta tu não precisa matar, né? Pra colher. Se tu tira ela do solo, tu tá matando ela. Sim, mas se tu vai consumir, por exemplo, um vegetal, um alface, por exemplo, daí tu não precisa tirar, tu não precisa matar, tu só tira as folhas, né? Então... Tá. Então... O ovo que é um alimento completo, na verdade, tu tá roubando da galinha, né? Isso o leite a gente rouba da vaca ou da cabra. Alguns usam o leite de égua. Querendo ou não, o ser humano, ele
eu às vezes até digo que o ser humano é um parasita no planeta. Por alguns, se tu olhar por alguns pontos, ele, em algumas questões, ele parece isso mesmo, né? O pessoal de vez em quando fala, olha, então tu odeia a raça humana? Não, não é que eu odeio a raça humana, é que Mas realmente... qual é a raça que não se alimenta de outras raças? Sim, mas é isso que eu tô falando. Às vezes, se a gente for... O carnívoro mata o herbívoro, o ermito mata o pasto. Sim, o problema é o seguinte, é que o ser humano, ele no E o geral... ser humano come todos eles. Ele não se aproveita, ele não tira apenas o que ele precisa. É esse o problema. Tem alguns que se alimentam só de broto de alfafa, broto de aipim, broto de... Aí seriam alimentos mais vivos. A explicação deles é isso. Já não é mais morto, é alimento ainda vivo. Germe de trigo, germe não sei do que. Os macrobiotas, principalmente. Sim, o ser humano, ele é problemático porque ele não apenas pega o que ele precisa para viver, ele destrói também o planeta em que ele vive. Então, nesse sentido, o ser humano, se a gente for analisar... O que eu sou contra é tu matar por esporte, safari, só matar por matar. Até os próprios indígenas, eles fazem uma oração de matar o bicho. Porque eles caçam pela necessidade do alimento, porque querendo ou não é uma necessidade biológica do ser humano. Por isso que eu falo que eu admiro o pessoal que consegue ser vegetariano, porque eu não consigo, né? Porque eles conseguem contornar uma necessidade humana, suprindo de outras maneiras, mas os indígenas, eles têm a questão do respeito e tudo mais. Mas se tu vai comparar o ser humano com outras raças, tu vai ver que o ser humano ele é muito parecido com um gafanhoto. Ele vai a um local, ele destrói tudo, e muitas vezes ele só deixa lá as ruínas do que aquilo um dia foi. Desmatamento é exemplo disso. O que a gente vê em muitos lugares aí? A destruição completa das árvores para a plantação de soja, né? Então... Aí entra outra questão, o desmatamento ou a derrubada de árvores, ou o incêndio, né? Exatamente. Incêndio florestal. Para plantar e para criar gado. Aí eu sou contra também. Tem tanta terra, tem que aproveitar a terra que tem, não ficar derrubando o mato. A própria palavra cromossoma, cromo é cor, né? Então são corpos coloridos, cromossomo. Porque eles começaram através do GRAM, eu não sei qual é a tinta que eles usam. A maioria usa o GRAM e outras tinturas para poder visualizar. O Alcir Caetano, laranjal do Jari. Tá, o verde ali, se tu puder ler, que aqui está... Certilação de lisina. Então é grupo acetil, é CH3. O verde, metilação de resíduos de lisina. Então, acetilação, metilação, metil que é o CH3, acetil é COCH, tu falou, né? E marcas moduladoras, chaves para ativação ou repressão da transcrição. Então, transcrição é quando já passa do ADN para o ARN. Resíduos de lisina e arginina têm grupos amino que conferem características bases hidrofóbicas. Então, foge do hidrogênio da água, né? Hidrofóbico, foge da água. Hidrofóbico é tudo aquilo que ele nega água. Ele não o hidrofílico tem afinidade para água, hidrofóbico foge. Um exemplo disso é a teia de aranha. A teia de aranha ela tem as duas características. A teia de aranha é uma grande proteína e uma parte da teia de aranha ela é hidrofóbica, outra é hidrofílica. Tanto é que quando chove a gente vê a gotinha de água vindo pela teia de aranha, porque ela não reage com água. Não reage com água. Mecanismo para modificação da estrutura da cromatina. Metilação de estonas é um processo pelo qual os grupos metil, CH3, se transferem aos aminoácidos da proteína estonas dos cromossomos. Geralmente a acetila estimula e a metilação, agora não lembro. Um inibe e o outro estimula. Vamos ver se diz mais adiante. Metilação DNA, adição a grupos metílicos com a base citosina C ali, citosina. Citosina é um dos grupos, tem timina, citosina, guanina e timidina. Lembrando que o nosso DNA é tudo química, então esses termos são sim, para quem está estranhando A gente está falando de corpo humano e tem nome de coisa química, sim, de fato é. E para aqueles que estudam biologia e também tem a parte religiosa, tem uma ligação dos 4 grupos com os 4 nomes de Deus, tem uma ligação bem interessante. O DNA contém combinações dos 4 nucleotídeos, citosina, guanina, timidina e adenina. A metilação do DNA refere à adição de um grupo metil, CH3, aos nucleotídeos da citosina ou da guanina, CG.
Este grupo metílico pode ser agregado ao 5º átomo do carbono da base da citosina, ou ao 6º átomo de nitrogênio da base da adenina. Enzimas que podem metilar o ADN, DNA metiltransferase. Lá em cima é metilação. Isso Ali ficou pequeno. E tá, metilação. eu vou ler aqui. É metilação, modificação do 5º carbono de citosina. 5º carbono de citosina. Dinucleotídeos CPG, que é a citosina fosfogonina. Citosina fosfogonina. Isla CPG e as guaninas citosinas. Guanina citosinas. 50%, né? G é guanina, C é citosina. E o AT é adenina e timina. Geralmente a ligação é essa. Adenina, timina e guanina citosina. Ali mostra, por exemplo, o exon. Quando fala em exon, X é para fora. Então é para exteriorizar. E o intron é para dentro. Ali o intron 1 é para dentro. O exon é para fora. 2, 3, 4 e 1. O gene e DNA. Transcrição. O que faz os grupos metil adicionados? Então, o que acontece? Isso se concentra principalmente na região promotora dos genes. Então, a metilação estimula e a acetilação inibe. Metilação estimula e a acetilação inibe. Os promotores são consequências específicas do ADN localizadas no extremo 5 terminais dos genes e contém informação necessária. Interessante que 5 é o número do ser humano, né? Para ativar e desativar o gene que regula. O ARN polimerase, que é uma enzima, se une às sequências de ditos promotores, iniciando o processo da transcrição. É quando copia do DNA para o RNA, o ARN, ribonucleico. Apesar de mais metilado, trama de ADN menos provável se expressa a informação que contém. O que é importante conhecer? Os padrões de metilação do ADN, uma vez estabelecidos, devem ser mantidos de forma estável nas divisões celulares. Processo bem conservado, a falta para manter a informação epigenética correta, leva a consequências graves, como a expressão gênica anormal e morte celular. A apoptose é morte celular programada. Mecanismos associados com câncer. Inclusive, a apoptose, a maior parte das substâncias que elas são cancerígenas, elas são cancerígenas por causa disso, né? Isso. Elas induzem a morte das células boas. Dentro da célula tem um grupo que promove vida e outro que promove morte. É bem interessante esse estudo. É interessante porque eu tinha um professor de orgânica, eu tenho um professor, um abraço lá pro professor Jair, que ele falava uma coisa que é muito interessante, né? Ele é doutor especializado na área de orgânica, e ele sempre falava o seguinte, que o oxigênio, aquilo que faz a nossa vida durar por muito tempo, é aquilo que vai matar a gente lá no futuro. Ele fala que vai chegar um ponto que o oxigênio ele deixa de ser algo bom e passa a tornar um veneno. Quando você ouvir falar em radicais livres em biologia, são grupos de oxigênio, espécies reativas instáveis de oxigênio, que reagem e começam a destruir e quebrar, causando a maioria das doenças, diabetes, hipertensão, Alzheimer, demência. Pro Reginaldo Francisco? Reginaldo Francisco. Então, não tem nada a ver com os radicais da política, são espécies reativas de oxigênio. Os radicais livres é um termo químico, né? Que são substâncias que elas em português é EROS, espécies reativas de oxigênio. Em inglês é ROS, Reactive Oxygen Species. Então, a apoptose é a morte programada. Mecanismos epigenéticos, desenvolvimento... químicos do ambiente, aí entra metais pesados, agrotóxicos, tudo quanto é porcaria. É aqui que drogas, é interessante, né? É aqui que é a parte que a gente queria chegar, né? A parte da epigenética. O que pode causar doenças em caráter... Alimentação, idade e envelhecimento, aging e envelhecimento, drogas e farmacêuticas, tanto medicamento quanto venenos, químicos ambientais, aí entra agrotóxicos, xenobióticos, xenoestrógenos, pesticidas, metais pesados, tudo. E desenvolvimentais, útero... Aqui cita diet também. Dieta. Não, dieta. Sim, é dieta mesmo ou produtos diet? Aqui é dieta. Dieta. Não, é que eu entendi que era diet. Embora ciclamato pode causar câncer. Sim, tem...
Se você quiser usar produto dietético, use de preferência xilitol ou que são mais naturais. Eu ouvi em algum lugar falando que o que é diet é meio complicado. O ciclamato é cancerígeno. Mas o adoçante não? Mas aí usa stevia ou xilitol. O adoçante Ou tipo açúcar mascavo, ou açúcar aquele demerara. zero cal e tudo mais. Então, com stevia. Aí, tá, esses são aí seguros. Tem que ler o rótulo ali. Se tiver stevia, é tranquilo. Ciclamato não é bom evitar. Aqui, ó. Endpoints de saúde, câncer, doenças autoimunes, que quando tu começa a atacar o próprio organismo, por exemplo, hipertireoidite autoimune, o diabetes tipo 1, que tu começa a atacar células produtoras de insulina, desordens mentais, todas elas, depressão, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, demência, bipolaridade, todas elas. Alzheimer é autoimune? Não sabia dessa. E todas elas têm radicais livres também. Grupos metílicos, cromatina. Eu vi em algum local que pro Alzheimer, uma coisa que é bom dar para as pessoas que têm Alzheimer, claro tem que não vai... polêmico e deveria evitar prato de alumínio, copo de alumínio, lata de alumínio, é bem polêmico. O alumínio em si ele é tóxico. Né? O que eu posso falar, que eu sei do alumínio, é que ele tem efeito de acúmulo. Então, e causa demência, né? Ele é tóxico. O alumínio ele é uma substância complicada. Se tu puder usar a panela de ferro, a panela de barro ou de cerâmica, é melhor. Usar produtos guardados em vidro, né? Por exemplo, se usar concentrado de tomate em vidro, não em plástico, nem que o plástico tem o cádmio, que também não é muito bom, né? É que, na verdade, é até interessante... Ou tu faz o próprio teu extrato, se for comprar, compra no de vidro, não no de plástico. Abraço pro Rafael Felisberto. Rafael Felisberto. Eu tenho um livro, eu tinha uma tabela periódica que ela vinha com informação sobre os elementos químicos. Uhum. E ela falava os elementos químicos que eles são naturais e não são naturais no organismo. E a gente percebe que se hoje for feita uma análise, a gente vai encontrar no nosso organismo bromo, arsênio, substâncias que não deveriam estar ali. Astatínio. Isso. Substâncias que elas vieram de fora, do que a gente consome, que não deveria estar ali. Uhum. O bromo... vem do pão. Exatamente. O pão de padaria, Mas tu consegue abrir mão totalmente do pão? Não sei dizer. Pois é. O pão caseiro, o pão caseiro, ele é mais adequado. Eu também tinha um outro professor, também na área da orgânica, que ele falava, aquilo que a gente compra não é pão d'água, é pão de bromo. Porque o que mais tem nele tem mais bromo do que água ali, né? Então é o pão de bromo, não é o pão d'água. O que eu vejo é que o pão português é melhor, o pão italiano, o pão alemão. Só que eles são mais caseiros, né? Eles não são tão... mais caseiros, né? Eles são mais caros, mas são mais saudáveis. Exatamente. O pão de massa sovada da nossa avózinha, da nossa mãe, é 1000 vezes mais saudável. A mãe do Ralha faz. Sim. Se você tem tempo, vale a pena. E não tem bromo, tá? Eu garanto que não tem bromo naquilo ali. Vale a pena. E provavelmente usa o fermento biológico, né? Não é fermento químico. Fermento biológico. Se não tem fermento biológico, nem se faz. Tem gente que faz até iogurte em casa, né? Sim, sim. Por sinal, tem aquele kefir, é bem bom. Kefir? É um produto fermentado. Tipo Yakult, tipo... Não conheço. Tá, impacto na saúde e enfermidade. Dado que as mudanças genéticas podem ser transmitidas entre gerações de células e indivíduos, esses cobram grande importância para a medicina. Há uma discussão se essas modificações epigenéticas são passadas de pai para filho. Tem gente estudando isso. Aí entra na questão da memória genética lá que o Haller falou. Memória celular e memória genética. Só que ele está falando de células geminais, não células somáticas. Se acontecer, agora uma pergunta para ti que talvez tu possa me responder, já que estás na área da medicina. Se acontecer alguma exposição brusca de uma mulher grávida, por exemplo, a uma condição inadequada de ambiente, uma condição poluída e tudo mais, pode acontecer de isso, em termos de epigenética, afetar o feto e fazer com que quando ela nasça, ele nasça com malformação congênita? O que se tem certeza é álcool, droga e cigarro. Esses certamente fazem mal. Mas agora tu está falando estresse, outras coisas? Não, eu falo de condições de ambiente, tipo exposição a chumbo da mãe, por exemplo. Pode afetar a criança grávida e fazer com que ela tenha alguma mutação?
Tem que ver se elas entram na barreira hematoencefálica e na placenta ali também, né? Se penetrar na placenta, o álcool, infelizmente, entra fácil, o cigarro também. Pelo fato de ser gás, né? Aí entra fácil. Uhum. O metal pesado já é mais difícil. Até porque eles são neutralizados ou pelo citocromo P450 ou pelas enzimas... agora não lembro o nome agora. São 3 enzimas principais que, junto com o grupo citocromo, fazem a nível de fígado, principalmente, a desintoxicação, né? Interessante. Porque eu sei que, uma coisa que eu sei é que quando tem envenenamento por metal pesado, eles utilizam um agente complexante, que é uma substância que ela geralmente é gigantesca e que ela se une à molécula do veneno em questão do metal pesado. Tipo o carvão ativado. E ela é eliminada depois. O carvão ativado é uma Só dessas. que o carvão ativado ele não se liga, né? O carvão ativado, o que acontece no carvão ativado é a dissorção. A dissorção, é. Isso. Tanto é que o carvão ativado ele não é muito... Isso inclusive foi parte do meu TCC. A gente falou sobre o carvão ativado. Ele não é eficiente com trabalho de conclusão de curso. Ele não é eficiente com metal pesado. Ele é eficiente com veneno orgânico, substâncias orgânicas. Mas metal, ele não é muito bom. Compostos metálicos. Sais metálicos, principalmente. Aí se usa o DMSO e outras coisas. Para ferro é deciroxamina, DCMO. Aí depende. Um abraço para o Bruno Niero. Bruno Niero, um abraço. Vamos lá. O metal pesado vai agir a longo prazo, né? Então já é mais complicado. Ali então entra câncer, diabetes tipo 2. Embora o tipo 1 será autoimune, o tipo 2 é mais síndrome metabólica, ligado à alteração de cortisol. Não sei que idade começou. Não, o tipo 1 tem que usar insulina, o tipo 2 não precisa. Aquela que ataca o pâncreas diretamente é tipo 1, tipo 2. Se tu não produz a insulina, que tem que usar insulina ou a bomba de insulina, é tipo 1. O 2 só vai usar insulina se não controlar com medicação. Teu pai acho que é tipo 2. Tá ligado à obesidade, aumento de colesterol triglicerídeo e pressão alta. Síndrome metabólica. Esquizofrenia, transtorno maníaco-depressivo, resistência a micro-organismos e medicamentos. Aí entra bactéria, vírus e fungos, como o Halian falou, superfungos, superbactérias. Enfermidades autoimunes. A tireoidite Hashimoto, lúpus, esclerodermia, febre reumática, entre outros. De acordo com o Dr. House, nunca é lúpus. Nunca é lúpus. Quem assiste a série do Dr. House... porque lúpus é por exclusão, né? Quando tu não acha nada, tu... É que nessa série Dr. House... Mas é só medir células LI e antígeno antinuclear. Aí tu já tem onde. Sim. Era legal, era engraçado a série Dr. House, porque sempre, em algum episódio, sempre chegava à conclusão de que era lúpus. Daí o House, ele odiava isso e falava, nunca é lúpus. Mas Hoje, quando tu não sabe, é virose. Sim. Inclusive uma coisa que eu falava ali sobre as superbactérias é que são aquelas famosas infecções hospitalares, né? Infecção hospitalar. Então aquilo lá é horrível de se lidar com aquilo. Porque eu nunca peguei, claro, mas tem casos na minha família de que já teve que se lidar com aquilo, e aquilo ele destrói o organismo. Na verdade é uma disputa da química, da indústria para fazer antibióticos e quimioterápicos, enquanto os bichinhos estão tentando se manter, né? Ele luta pela sobrevivência. E o vírus é pior, porque ele depende Mas um detalhe interessante, tá? Parece parasita. que foi desvendado o mecanismo das bactérias. Elas têm... Porque o que acontece? Essas superbactérias, as bactérias tradicionais, o remédio, eles são feitos para atacar a parede celular delas. Só que, de acordo com pesquisas, essa pesquisa foi esse ano, inclusive, que eu vi, ela é recente, aponta-se que o mecanismo para as superbactérias é que elas conseguem retirar essa superparede delas. Então, o que acontece? Como o remédio ele foi feito para atacar a parede celular delas, e elas conseguem sobreviver sem essa parede, elas meio que encolhem essa parede, e o medicamento não faz mais efeito, porque ele não ataca a parede, sim, vai na parte dela sem a parede. Só que não faz sentido, porque o medicamento ele é feito para destruir a parede celular delas. Mas se elas escondem essa parede de alguma forma, o medicamento não vai fazer sentido, não vai fazer efeito. Isso é dos superfungos, infelizmente, não tem muita coisa. Geralmente é mutações positivas, né? Elas mudam para
para se adaptar ao ambiente e Sim, para sim. sobreviver, né? Então, provavelmente já deve estar em pesquisas na área. Daqui a alguns anos, todos os medicamentos feitos vão surgir provavelmente novos medicamentos e eles vão ser voltados para atacar as bactérias, não a parte da parede celular, mas a parte tanto da parede como a parte de dentro Da dela. parte de dentro, para poder fazer efeito. Por exemplo, imunodeficiência, instabilidade, centromérica, anomalias faciais. Deixa eu ver essa síndrome ICF. Síndrome ICF, eu não lembro o que é agora, aí tu tem que pesquisar ali. Autossômico recessivo raro, então é de avô para neto, no qual os pacientes cursam com deficiência de ao menos 2 tipos de imunoglobulinas, ocasionalmente defeitos da imunidade celular. Ah, sim, da imunidade congênita. É tipo a sífilis, só que é congênita, nasce com ela, não é adquirida. Tipo a AIDS, por exemplo, só que em vez de ser adquirida, ela é congênita. É assim do Homem Bolha, aquele, né? Teve até um filme, Menino Bolha. Apresenta um atraso mental, face peculiar, um rosto arredondado, hipertelorismo, olhos afastados. Lembrando que no desenvolvimento tem um período que a gente tem os olhos mais para o lado, como o cavalo, por exemplo, e depois que ele vai para frente. É uma das confirmações que existe o processo evolutivo e a ontogênese repete a filogênese. Uma ponte nasal plano, nariz plano, achatado, micrognatia, que é queixo para dentro, curto, pequeno, e a língua grossa, macroglossia. E infecções respiratórias recorrentes. ADN satélite dessas regiões se encontra metilado. Então, falei errado, o metilado inibe e o acetil estimula das células somáticas, mas em pacientes com CF apresenta marcada hipometilação, indicando que a metilação é essencial para a adequada estrutura centrométrica e estabilidade cromossômica. A falta... Síndrome ali, Flávio, CSF, é síndrome de imunodeficiência, inestabilidade da região centromérica e anomalias faciais. Ah, tá, por isso CF. Centrômeros, anomalias faciais. Que basicamente é aquela síndrome inicial ali, a imunodeficiência, inestabilidade centromérica e anomalias faciais. Ah, sim, I de instabilidade, centromérica C e anomalia facial. Tá certo. E ela é raríssima, né? Chega a dar aí 1 para quanto aí? 1 para 1 milhão, 1 para... É bem raro, né? No mundo só tem 50 casos. 50 casos para 7,5 bilhões. No mundo só tem 50 casos dessa síndrome. É raríssimo. Tão rara quanto aquela síndrome lá aquela doença que a pessoa produz cerveja no próprio corpo. Ah, tá. Isso aí já foi. Câncer ali. Lembrando que tem vírus que levam ao câncer também, né? Papilomavírus, o HPV, o herpes e o vírus das verrugas, em alguns casos, pode levar ao câncer. O HPV é das verrugas também, não é? Mas são 22 tipos, tem 3 ou 4, seria a verruga venérea e o carcinoma de faringe, que está ligado também, pode estar ligado ao HPV. E ilhas de CPG, normalmente não metiladas, estão pouco... O que é menudo mesmo? A princípio. Hipermetiladas, para silenciar gene. Então a hipermetilação silencia, e a hipometilação estimula. Genes supressores tumorais, favorecendo o desenvolvimento de neoplasia. Então o que estava silenciando o gene tumoral acaba sendo desreprimido, né? E aí acaba gerando câncer. Se fala em oncogenes, genes produtores que induzem tumores, né? Oncogenes. Enfermidades do adulto, fatores ambientais, dieta, alimentação, alimentos ricos em folato, vitamina B9, incluindo várias verduras verdes escuras, frutas cítricas frescas, fonte de alimentação do grupos metila, vitamina B12, pescado, carne, leite. Então, para quem
vegano não consome nada disso. Ovos, pode doar grupos metilos, né? Aumentando. Então, mais um motivo para poder comer carne. Hã? Só por suplementos, né? Só por suplementos. Tem naturalmente, mas a B12 muitas vezes tem que ser injeção, que nem quem faz cirurgia de redução de estômago, tem que fazer injeção de B12. Citoneurin. Reforçar coorte, inspire coorte. Coorte é quando são ao longo do tempo e são milhares de pessoas, né? São estudos grandes. Desnutrição materna, baixo peso ao nascer, risco aumentado de morte por enfermidade cardiovascular, então por baixo peso ao nascer, por desnutrição materna. Tem estudos ligados à época da guerra também, né? Que as pessoas se alimentavam mal, não comiam. Desnutrição materna, malnutrição fetal, programação fetal, adaptação, Pepe Viana, adaptação ao meio onde há carências nutricionais, falta de iodo, hipotireoidismo, bócio aquele. Fenótipo arrojador, o que é arrojador? Arrojar, não lembro agora. Dá uma procurada aí. Exposto a uma alta ingestão de alimentos, alto consumo de alimentos gordurosos e pouco gasto de energia. Desordens metabólicas e enfermidades do adulto. Tem doenças ligadas ao acúmulo de gordura também. Poupadores. Fenótipos poupadores. No que mais se ocupa a epigenética. Por isso que é vital aquele período até 1 ano de idade, né? Tanto a alimentação quanto a parte psíquica, emocional é fundamental. Maria Domingues, especialista em biologia do Conselho Superior de Investigações Científicas, CSIC, trabalho que acaba de publicar na revista Nature, lembrando que a Nature e a Science são as duas mais famosas no mundo, renomadas, né? Se tu conseguir publicar numa delas, tu tá feito. No que demonstra que certos fatores epigenéticos são capazes de desencadear a aparição de tumores altamente invasivos quando se combinam com oncogene ativo, então um gene produtor de tumor. Os trabalhos de Domingues têm permitido confirmar que o câncer não é só questão genética, tem fatores ambientais também. Segundo suas conclusões, quando as proteínas batizadas como Psi, Quick e Lola, nunca ouvi falar assim, se expressam de forma aberrante, se produz a desativação de genes supressores tumorais. Outras células suprimidoras são a CD4 e CD8, que é o que acontece na AIDS, na SIDA, né? Por isso que acaba aparecendo tumores também, que contribui à formação do tumor. Ambas coisas, o que é ali? Devem dar-se à la vez, explica Maria Domingues com sua equipe. O câncer, a memória celular está alterada. Muitos genes que deveriam estar ativados são silenciados. E isso se associa exclusivamente a uma mutação que agora sabemos que é necessária na implicação de mecanismos epigenéticos. O que acontece no câncer? As células começam a se reproduzir. Seria a eternidade física, né? Só que elas se reproduzem aberradamente e acabam matando a pessoa. Então, era isso por hoje. Até o ano que vem, então. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. E sim, até 2020. lembrando que deste ano foi o último programa Filosofando, né? O último programa da TVRS ele vai acontecer na segunda-feira, né? Então vocês estão convidados a acompanhar. E depois nós só vamos voltar novamente ano que vem. Então, e lembrando que quando voltarmos, vamos falar um pouco mais sobre epigenética aqui no programa Filosofando, né? Que é um assunto interessante, que o pessoal gostou também, pelo visto, né? O pessoal estava participando bastante ali. Porque é interessante, né? Algo que diz respeito à nossa vida, né? Tudo o nosso ambiente que a gente convive pode nos causar doença, né? Por isso que quando se fala ter cuidado com fumaça, cuidado com poeira, cuidado com lixo que está ao nosso redor é uma coisa séria, né? Então é isso. Boa noite a todos vocês. Até mais, doutor Flávio. Até mais.